Então, bora lá. O tema de hoje, irmãos, é sobre: exorto-vos a combaterdes pela fé contra os infiltrados que estão no meio de vós. Vou ter que abrir bem aqui a porta, porque tá tudo abafado aqui e tá dando microfonia aqui que eu tô vendo, já percebendo. Para ver se sai barro o som, né? O som circula. Pronto, vamos ver se não vai dar mais microfonia. Então vamos lá, irmão. Coloquei o tema aí para nós. Exorto-vos a combaterdes pela fé contra os infiltrados que estão no meio de vós. Epístola de São Judas, capítulo 1, versículo do 3 ao 10. A passagem da Bíblia, as passagens das Sagradas Escrituras de Deus, se a gente quiser encontrar respostas para muitas situações da nossa vida, a gente sempre vai encontrar nas Sagradas Escrituras. Talvez muitos de vocês não sabiam que na Bíblia falava já de infiltrados naquele tempo. Então vamos acompanhar comigo quem tiver a carta de São Judas. Amados, enquanto estava todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa salvação comum, tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. De fato, infiltraram-se entre vós alguns homens já muito marcados para esta sentença, uns ímpios que convertem a graça do nosso Deus num pretexto para licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Quero trazer-vos à memória, embora já saibais tudo de uma vez por todas, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sob as trevas, para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo de fogo eterno. Ora, é até o 10, né? Que eu não lembro, é até o 10. Ora, estes agem do mesmo modo, na sua alucinação, conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuriam as glórias. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar-se uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Mas estes injuriaram o que não conhecem. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, como os animais irracionais, só servem para perdê-los. Irmãos, eu não sei se o Meet já está para cair. Eu acho que já, né, Júlio? Tu botou 8h20, vê se já está marcando um tempo, que aí todo onde eu começar a pregar, todo mundo já sai e eu espero logo. Verifica logo aí, Júlio. Tá normal pra ele, não tá para cair não. Tá não, né? Porque tu abre 8h20, ele avisa, né? Quando for 10 minutos. Isso, avisa. Espera aí, deixa eu ajustar bem que meu estúdio está mudado. Aí eu mando mensagem no teu
celular, viu? Tu liga, se tu mandar uma mensagem, eu não vou conseguir ver, não. Que aqui, Tá bom. tu dá uma ligada pra eu ver aqui, tá? Deixa eu ajeitar bem aqui a minha posição aqui. Então, bora lá, irmãos, a nossa pregação de hoje. Aqui são Judas, só lembrando que aqui não é o Judas que traiu Jesus, né? Judas, ele vem nos trazer o quê? Quer dizer, na verdade, ele vem trazendo já para os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que estavam se convertendo. Desde aquele tempo ele já vinha alertando sobre aqueles que são os infiltrados. Então o que ele vem dizer aqui? Ele vem fazer uma carta. Ele vem dizendo: amados, enquanto eu estava todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa salvação comum, então, quando acontecia a evangelização, como é que a gente evangeliza hoje? Nós fazemos evangelização pelo WhatsApp, né, redes sociais, nós escrevemos. Então, existe várias formas de evangelizar hoje. O que eu estou fazendo aqui pela internet é evangelizar, é anunciar a salvação, o que devemos fazer para nos salvarmos. Não é verdade? Naquele tempo, é claro, a gente sabe, não existia nem energia elétrica, não existia celular. Então uma das formas de evangelizar também, de fortalecer aquele grupo que já existia, era fazendo carta. Então Judas, ele vem dizendo assim, primeiro ele começa a dizer: enquanto eu estava todo empenhado em escrever a vocês, a vós, a respeito da nossa salvação comum, da salvação comum a todos, desde Deus Jesus Cristo que desceu, eu tive de fazê-lo por uma razão especial. Qual foi a razão que ele vem dizer aqui, Judas? Para exortar-vos a combaterdes pela fé. Irmãos, bem que eu já vou parar, botar um ponto. Eu venho convocar-vos, eu venho exortar-vos, eu venho fazer uma convocação, eu venho fazer um chamado para que todos possam combater pela fé. Irmãos, o que é primeiramente, o que é que você entende, o que é que eu posso entender, o que é que é combater pela fé? Primeiramente eu tenho que entender que fé que eu estou seguindo. Qual é a fé que você está seguindo, irmãos? Nas Sagradas Escrituras, também os outros apóstolos de Jesus Cristo vão alertar, vão falar sobre que muitos apostatarão da fé. O que é esta fé? Esta fé é a fé voltada aos ensinamentos verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo nos deixou. Então Judas, ele vai nos alertar, ele vem nos dizer: eu venho exortar vocês, vamos combater pela fé, vamos defender a fé em Jesus Cristo, aqueles ensinamentos de Jesus Cristo que vocês aprenderam. Qual é o ensinamento, irmão, de Jesus Cristo que eu aprendi, que você aprendeu, você que é católico? A nossa igreja católica, a gente sabe que vem trazendo os ensinamentos verdadeiros de Jesus Cristo desde a igreja primitiva, desde os apóstolos, desde aí de Judas,
desde quando Jesus subiu aos céus e deu a ordem: ide a todo mundo, levai o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins do mundo, ou seja, todo ser humano, que nenhuma pessoa na face da terra fique sem conhecer quais são os ensinamentos que eu, Jesus Cristo, ensinei a vocês. O ensinamento da verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou este Deus que estava nos céus e desceu. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus e o Filho de Deus. Eu estou aqui no meio de vocês ensinando o caminho da verdade, ensinando o único e verdadeiro caminho da salvação, mostrando a todos vocês a verdadeira fé. Porque, irmãos, nós temos que ter em mente primeiro uma coisa: naquele tempo de Judas, no tempo de Jesus Cristo, já existia muitas religiões que usavam muito da mentalidade da filosofia, dos argumentos, para tentar confundir aqueles que estavam sendo evangelizados por essa nova religião, que era o cristianismo. Então eles não queriam deixar os gregos, que eram os pagãos, os romanos principalmente, e tantas outras crenças, os filósofos, os ateus, aqueles que eram seguidores dessas crenças e dos deuses pagãos, dos deuses da Grécia, eles estavam tentando perverter a cabeça dos cristãos, daqueles que estavam sendo evangelizados pelos discípulos de Jesus Cristo. E Judas veio nos alertar, ele já veio nos ensinar, não só a eles naquele tempo, mas a nós hoje, de que existe dentro do meio do miolo dos cristãos, entre nós, os infiltrados. Quem são os infiltrados? Nós vimos na outra pregação sobre os falsos cristãos, os falsos profetas, os falsos cristos, que estavam fora, que estão fora da igreja católica, que estão fora da fé verdadeira. Nós vimos isso. Eu falei que nós iríamos ver uma pregação, que nós iríamos aprender agora a conhecer os de dentro, aqueles lobos que estão dentro disfarçados de ovelhas, que eu disse para vocês que são os piores, porque os lobos disfarçados de ovelhas dentro da nossa igreja católica, eles parecem que são aqueles que cumprem todos os preceitos, todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles entram dentro da igreja católica, falam bonito, pregam bonito, se ajoelham diante de Jesus Eucarístico, estão adorando Jesus Eucarístico, fingem que adoram Jesus Eucarístico, enquanto na verdade eles estão lá para perverter-nos, para fazer para fazer eu abandonar a verdadeira fé, para nos levar a apostatar da fé. O que é apostatar da fé, irmãos? É fazer você deixar de acreditar nos ensinamentos verdadeiros de Jesus Cristo, distorcendo a verdade, sem sair de dentro da igreja católica. É transformar a igreja católica numa igreja pagã. É começar a aceitar as práticas de outros deuses dentro da igreja católica. É isso que São Judas vem alertar. Eu exorto vocês, vão combater, vão dizer que isto aqui está errado, esta prática dentro da igreja católica de Jesus Cristo. Defendam a fé verdadeira. Qual é a fé verdadeira que vocês aprenderam de nosso Senhor Jesus Cristo? Não tenham medo, sejam ousados, defendam a fé de Jesus Cristo, os ensinamentos que vocês aprenderam. Eu exorto-vos, está na hora, vocês têm que combater. Eu exorto vocês a combater pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Esta verdadeira fé foi confiada aos santos de nosso Senhor Jesus Cristo. Combatam pela fé. Como que você vai combater pela fé, irmãos? Se você não conhecer os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo dentro da nossa igreja católica, enquanto é tempo, você não vai mais saber combater pela fé verdadeira. Você vai ser dentro da igreja católica combatendo, defendendo heresia, ensinamentos errados. Quantos padres, por isso que eu bato na tecla e repito e continuo a repetir, dentro da nossa igreja católica existem padres
infiltrados, existem bispos falsos. Dom Sérgio lá da CNBB é um falso bispo. Nós temos que combater, nós temos que dizer quem são os hereges. Como que você vai saber quem são estes infiltrados que São Judas fala, se você não se conhecer a palavra de Deus? Como eu disse para vocês, para nós há um tempo atrás, que se você não lê o mínimo da palavra de Deus, se você for um católico preguiçoso, que não pega a palavra de Deus, tu vai ser enganado por estes infiltrados. Dentro da nossa igreja católica já está clara. Como que você sabe quem é um padre, um bispo infiltrado dentro da nossa igreja católica? A gente tem que combater pela fé, porque eles estão defendendo ensinamentos contra as doutrinas que foi deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, desculpe dizer nada contra as pessoas LGBT, mas esta prática é pecado. Você não pode dizer que dentro da igreja católica deve ser aceito o casamento homem com mulher. Você tem que ensinar que isso é pecado e que a pessoa tem a capacidade de se libertar. Eu não posso aceitar isso, dizer que isso é uma prática certa, como lá na Alemanha já estão fazendo bispos e padres. E o Dom Sérgio Rocha, que está na CNBB, fez uma celebração hipócrita, este que é um infiltrado pela LGBT, não sei o que, fobia. Quanta hipocrisia! Por que ele não faz celebrações pelos martírios de tantos cristãos morrendo na China hoje e morrendo em tantos lugares espalhados pelo mundo? Quer dizer que não está morrendo cristão. Você, irmão, que está do outro lado, pensa que está tudo bem pelo mundo? Não está tudo bem pelo mundo, não. Está só se ocultando. Você só vai acordar para a vida, você que está aí bonitinho do outro lado, você que é cristão só vai sentir na pele que está acontecendo perseguição e morte aos cristãos quando começarem a matar cristãos perto de você. Aí você vai descobrir quem são esses infiltrados, quem são esses bispos hereges, quem são esses padres hereges, esses padres falsos que criam CNBB, que criam também essa campanha da fraternidade, que já começou no ano passado, ecumênica, querendo misturar religiões dentro da nossa igreja católica. Este sínodo também de Satanás de 2023 é o sínodo de Satanás, que quer aprovar e distorcer a nossa fé, irmãos. Está na hora, eu exorto-vos. Eu pego agora a palavra de São Judas e digo agora para todos vocês aí, para vocês que estão caminhando no exército São Miguel Arcanjo, eu exorto-vos, você católico que quer ser um católico de verdade, a combater pela fé. Qual é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo? O que foi que Jesus Cristo ensinou dentro da nossa igreja católica? Nós temos que desmascarar estes lobos. Nós temos que desmascarar aqueles que estão infiltrados na nossa igreja católica. E dentro do exército de São Miguel Arcanjo, no grupo, também entram infiltrados. E nós trabalhamos para expulsar estes infiltrados. No exército São Miguel Arcanjo e outros grupos que eu já participei, já entrava gente infiltrada dentro do grupo. Antes de pandemia já entrava, mas estava no grupo errado. Onde estava o Claudio? Bem aqui eu estava vendo essa pessoa, bem aqui é uma pessoa infiltrada. Só que eu não era o dono do grupo, entre aspas, né? Não era o fundador, então eu não podia fazer nada. Então, irmãos, vamos dar continuidade aqui. Judas vai continuar dizendo o seguinte: de fato, infiltraram-se entre vós alguns homens. Olha só, irmãos, isto aqui que ele está falando naquele tempo entrou no meio dos cristãos, fingindo que eram convertidos, fingindo que eram do lado de Jesus Cristo. Entraram no meio gente de seita, adoradores de deuses pagãos. O que estão fazendo na nossa igreja católica hoje? Permitindo a entrada de deuses pagãos Pachamama, permitindo a entrada de prática de macumba dentro da igreja católica, permitindo prática protestante dentro da nossa igreja católica. Aquele pastor que foi lá na frente, que eu não sei quem é o nome dele,
e comungou, celebrou lá com o padre. Aquele próprio padre ali é um infiltrado, irmãos. Desculpe dizer, se você é o amiguinho dele. Como que você vai descobrir aqueles que estão pervertendo os ensinamentos da igreja? Mas para isso tu precisa saber, senão tu vai sucumbir tua fé. Se você ao mínimo não beber da palavra de Deus, dessa palavra de Deus aqui, tu vai ser enganado, irmãos. E eu digo, é bem feito para tu, católico. E tu vai começar a andar de braços dados com Satanás, com o anticristo. Porque o anticristo é aquele que vai negar tudo que é de Jesus Cristo. E vai ficar negando, fazendo você pensar que está seguindo Cristo. Isso que é o pior. Isso que é o pior, como diz São Judas aqui. Dentre vós infiltraram-se homens que já muito marcados para esta sentença, já eram homens marcados, já eram homens já preparados para isso. Uns ímpios, que são os maus, uns homens cruéis, que convertem a graça do nosso Deus num pretexto para licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. O que é isso, irmãos, que ele está querendo dizer? São aqueles que vão parecer que estão falando de Jesus Cristo bonitinho, que os ensinamentos de Jesus Cristo que ele está transmitindo é verdade. Isso eu estou dizendo agora para nós católicos. Dentro da nossa igreja católica, o pregador que vai falar com todo cuidado para poder não perder dinheiro, porque tem muito pregador dentro da nossa igreja católica que vive da missão, e porque vai ter medo de perder seu dinheiro, ele não vai falar a verdade. E São Judas vai nos fazer aqui, vai nos trazer algo do passado para o pessoal daquele tempo e que é para nós hoje, para lembrar o que acontecerá, o que aconteceu e o que vai acontecer com aqueles que não combaterem pela fé, aqueles que não defenderem a verdadeira fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte: quero trazer-vos à memória, vamos lembrar, vamos nos recordar de um fato. São Judas está dizendo assim: embora já saibais tudo de uma vez por todas, que o Senhor, ele está dizendo assim, embora vocês já sabem desta história, né, embora vocês já sabem dessas histórias aqui, o que é que eu preciso dizer? Depois de ter, que o Senhor, depois de ter libertado o seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. Irmãos, só para início de conversa, tem hereges, teólogos dentro da nossa igreja católica e padres que dizem que as histórias de Moisés não foi bem assim. Não houve todos aqueles milagres extraordinários do Mar Vermelho abrindo, não teve aquele furacão de fogo na frente que ia do povo de Deus iluminando o caminho e que atrás ia protegendo, aquele furacão de fogo do inimigo ia atrás protegendo. Tem hereges, infiltrados, cuidado com os infiltrados que vão ficar ensinando teologia dentro da nossa igreja católica errada. E você começa a acreditar neles. Porque você não lê a Bíblia, você não pede luz ao Espírito Santo, e se não tem um dom de entender ao Espírito Santo, fica dando ouvido aos incrédulos. Se essa história de Moisés, que aconteceu mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo, olha só, aconteceu há quase 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos depois nasce Cristo, e mais ou menos 50 anos depois, São Judas está escrevendo esta carta. Você não acha, irmãos, que se essa história de Moisés, de tudo que ele fez lá no Egito, de tudo que Deus fez no Egito, se isso fosse história da carochinha, como dizem muitos infiltrados na igreja católica, muitos teólogos pagãos ensinam, muitos padres ensinam na nossa igreja católica essa falsidade, esta mentira, dizendo que não aconteceu estes milagres na época de Moisés. Se tudo isso fosse mentira que aconteceu há 3.000 anos atrás, você não acha que Judas não iria dizer aqui? Você não acha que o próprio Jesus Cristo, que é a verdade, Jesus Cristo iria mentir que a história de Moisés aconteceu? Jesus Cristo vai falar de Moisés, Jesus Cristo vai citar Moisés muitas vezes, os acontecimentos, os fatos.
Você acha que é impossível Deus fazer aparecer um furacão de fogo na frente para poder guiar o povo de Deus, e outro furacão ir atrás para proteger do faraó e do seu exército e atravessar o Mar Vermelho? Aquele que criou o planeta Terra inteiro, do nada, apenas com a boca dele, a palavra dele, para isso é impossível, irmãos. A gente estuda em angelologia, no estudo dos anjos, que os anjos têm o poder de fazer furacões. Então, irmãos, isso são os incrédulos, que não acreditam no poder dos anjos. Hoje, irmãos, a tecnologia, existe uma tecnologia, deixa eu dizer aqui para você, existe uma tecnologia chamada HAARP. Tecnologia chamada HAARP, você pode pesquisar na internet, H-A-A-R-P, HAARP. O que é esta tecnologia? Essa tecnologia é o homem que manipula o tempo. Pode estar chovendo aí hoje na sua região, porque eles estão emanando essa tecnologia, essa irradiação da tecnologia para puxar o tempo e controlar. Eles podem controlar os furacões e jogarem para a região que eles quiserem. A Rússia tem essa tecnologia, os Estados Unidos tem essa tecnologia. Se o homem, para vocês que são teólogos infiltrados e que estão pervertendo a mente daqueles que estão no caminho da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, se o homem hoje tem o poder de manipular a tempestade, o tempo, fazer um local ficar seco, outro lugar chover, um outro local nevar se eles quiserem, se o homem tem este poder, por que os anjos não têm poder de manipular um furacão e de abrir o Mar Vermelho? São os incrédulos. São os incrédulos, irmãos. São os incrédulos. E o que é que Judas vai dizer aqui que acontece com os incrédulos? Olha o que é que Deus vai dizer aqui. Eu já estou usando essa defesa lá do Antigo Testamento, do Egito, usando a explicação tecnológica de hoje para dizer que isso não é impossível. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Ele destruiu os incrédulos. Aí entra outro ensinamento pagão dentro da nossa igreja católica, que Deus não castiga. Olha o que ele vai continuar dizendo aqui, versículo 6. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, os anjos, o que aconteceu com os anjos lá no céu, que Judas vai dizer, estes anjos que não procuraram guardar as verdades de Deus, os ensinamentos que eles obtiveram lá dos céus, o que aconteceu com eles? Mas abandonaram sua morada, Deus guardou-os presos. Você está vendo aqui, irmão, na sua Bíblia, Jerusalém, sua Bíblia? Deus guardou-os presos em cadeias eternas. Deus o guardou presos em cadeias eternas. Você acha, irmãos, que São Judas estava blefando quando ele escreveu isso? Os teólogos falsos, esses da teologia da libertação, que não acreditam nos milagres de Jesus, esses que ficam negando os milagres de Jesus, os teólogos da libertação, eles negam os milagres de Jesus. Eles vão dizer, não, mas isso aqui só era um modo de dizer, isso aqui não aconteceu desta forma não quer dizer que foi bem assim não. Irmãos, se isso não fosse um fato, não fosse uma verdade, Judas no tempo da filosofia, Judas era no tempo da filosofia, no tempo do racionalismo, que os homens já estavam filosofando sobre os acontecimentos da vida. Você acha que Judas era idiota o suficiente para contar a história da carochinha para nós, irmãos? Estes teólogos que negam, estes infiltrados, na verdade, sabe o que eles fazem? Eles vêm dizer para você, católico, que Jesus não fez muito dessas coisas, não são bem assim. Eles começam a desmerecer o poder de Deus, de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque ele quer ir colocando aos poucos na tua cabeça o Deus que ele acredita. Existem duas divindades poderosas, entre aspas, que este mundo globalista, esta elite globalista do mundo, chamado maçons, os maçons juntamente com comunistas e o pessoal da teologia da libertação, essa elite global, existem duas divindades que eles estão querendo colocar na sua cabeça de católicozinho.
que não quer estudar e não lê a Bíblia para te confundir. Um deles é apresentar a deusa Gaia. Quem é a deusa Gaia? A deusa Gaia, eles dizem que é o planeta Terra. É o planeta Terra que a gente tem que cultivar e cuidar, porque não pode destruir. Então, com isso, temos que diminuir a quantidade de seres humanos. Esta pandemia, doa quem doer, achar ruim quem disser, eu quero que se apresente na minha frente e me prove o contrário, se isso não foi obra satânica do presidente Xi Jinping, que criou esta pandemia para fazer acontecer este evento desta deusa Gaia, que qual é o objetivo? Diminuir a população. Estes infiltrados que estão dentro da nossa igreja católica, que estão matando cristão lá na China. O coronavírus é para diminuir a população, irmãos. É tudo planejado, é tudo programado, porque eles dizem que a deusa Gaia, esta deusa Gaia que é o planeta Terra, precisa ser preservada, e nós seres humanos já estamos demais, somos seres humanos demais, precisa acabar com a raça humana. Tem que diminuir a quantidade dos seres humanos, porque nós estamos destruindo o planeta Terra. Tem que preservar a deusa Gaia. Aí eu digo, que deusa poderosa é essa que morre com a ação humana? Que Deus é essa poderosa? Isso não é deusa coisíssima nenhuma. Agora eu vou dizer para vocês outro nome que ela recebe aqui no Brasil. Sabe como é o nome dessa deusa no Brasil, Gaia? Se chama Pachamama, onde foi feito pelos infiltrados bispos e padres e até franciscanos que eu vi, o outro sínodo de Satanás, o sínodo da Amazônia, onde foi apresentada a deusa Gaia, chamada Pachamama. É a deusa mãe terra. Ou seja, eles estão tirando Jesus. Eles estão tirando Jesus para quê? Negando os milagres de Jesus e os poderes de Jesus, para poder conseguirem colocar na sua cabeça para aceitar dentro da sua igreja católica, da nossa igreja católica, da igreja fundada por Jesus Cristo, aceitar essas práticas heréticas, essas práticas pagãs, irmãos. E ele vai falar aqui para a gente finalizar. Do mesmo modo aconteceu com Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando nisso a seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitos ao castigo do fogo eterno. Sodoma e Gomorra, para quem não sabe, Sodoma e Gomorra havia, irmãos, imagine bem aí, duas cidades, Sodoma e Gomorra, tudo muito junto, a metrópole daquele tempo. Duas cidades grandes, entre aspas, né? Onde se fazia tudo quanto era de aberração, de prática de pecado, que era tudo aprovado, era tudo aceito. Era permitido aborto, era permitido homem com homem, mulher com mulher, e tudo quanto é de mistura, com animal, as aberrações, coisas mais bizarras. E olha que nessa época não existia pornografia, nessa época não existia celular, nessa época não existiam essas influências que nós temos hoje, que piora mais ainda as coisas. Existiam os homens matando os outros na maior naturalidade do mundo, e de repente Deus mandou fogo do céu para destruir. Alguns cientistas, alguns estudiosos dizem que este fogo do céu foi um cometa. Olha só como aqueles que querem distorcer a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, vai só querer usar os meteoros como a desculpa para não dizer que não foi punição de Deus. Será que foi uma coincidência o meteoro ter vindo exatamente na mesma hora que aconteceu esse fato? Gente, vocês acham? Parece que esses pagãos, esses infiltrados, eu digo que é dentro da nossa igreja católica, esses padres, esses servos de Satanás que estão dentro ensinando e distorcendo a verdade da palavra de Deus, usando justificativa das ciências. Eles é que distorcem, dizendo que as coisas de Deus não foi bem assim, porque a ciência explica. Irmãos, a ciência explica. Deus fez o bendito do meteoro. Se Ele quiser, Ele aperta o botão e joga o meteoro. Que dificuldade tem para Deus pegar uma pedra lá do céu, um anjo pegar e jogar lá de baixo, a terra com ela abaixo? Não foi Deus que fez, criatura humana. Vamos entender o poder dos anjos, que os anjos têm um poder para os anjos
meteoros e pedra é o mesmo que eles estiverem brincando de jogar peteca. Sabe o que é peteca? Pilar, aquela bela bolinha de gude. Os anjos estão jogando bolinha de gude no céu. E de repente eles deixam cair. Opa, caiu lá em Sodoma e Gomorra. Oh meu Deus, o meteoro caiu. Vamos deixar Arcanjo Miguel, Rafael. É assim. Irmãos. Deus tem seus meios. Não importa se foi por um cometa. Foi Deus que fez o cometa vir para cair Sodoma e Gomorra. Fogo desceu do céu, fogo e enxofre, e destruiu e devastou Sodoma e Gomorra. Quer dizer, só destruiu ali. E outro detalhe, os cientistas não encontraram provas de queda de meteoro, não tem o rastro e o buraco, não tem registrado no tempo da história no chão. Então sabe o que eles disseram e deram explicação a respeito disso? Não foram meteoros, foram cometas que passaram de raspão pela cidade de Sodoma e Gomorra. E o fogo dele e o calor foi tão intenso que queimou e destruiu os povos que estavam lá. Olha, gente, tanta distorção de tentar distorcer a palavra de Deus com a ciência. E o pior é que padres estudiosos, esses infiltrados, usam para distorcer, para negar os poderes de Deus. Não importa se foi cometa, se foi meteoro, se não foi dessa forma, mas Deus se usou dessa forma para punir. Do mesmo jeito, se você leu no Apocalipse o que tem a dizer na Revelação? São João vê o anjo jogando na terra, e caiu na terra uma grande pedra com um amor, que foi lançado na terra, uma grande pedra. Que pedra é essa, irmãos? A gente tem que entender que naquele tempo eles não sabiam dar nome a essas pedras que veio no céu. Hoje deram nome, só mudou o nome. Ele comparou com uma pedra de mol. O que a pedra da mol fazia? Ela esmagaia tudo, ela esmaga tudo que vai passando, né? Vai triturando. Então ele quis dizer o que? Esta pedra é como esta pedra da mol, que vem triturando tudo no planeta Terra, que ele viu, que foi lançado. E ai daqueles deuses, aí presta atenção agora, nós estamos na era da preparação da idolatria à deusa Gaia, a Pachamama, que adora o planeta Terra. Aí no Apocalipse vai dizer o seguinte: e aí Deus vai dizer: onde é que está agora vocês que se banqueteavam e curtiam as riquezas que o mundo oferecia, as riquezas que a deusa oferecia para vocês, o planeta Terra? Muitos vão chorar porque viu a destruição de longe, a fumaça do planeta Terra. De longe vai se ver a fumaça do planeta Terra sendo destruída e devastada, e vão chorar os comerciantes e os mercadores que gostavam de se usufruir dos bens que este planeta Terra, a deusa Gaia, a Pachamama oferecia. Olha como faz sentido ligar o Apocalipse. Os homens que se bebiam e embriagavam, via a meretriz sentada no trono, se embriagando das coisas da terra, do mundo, ou seja, se alimentando do que a deusa Gaia te dava, as riquezas, o poder, as maravilhas. E de repente num só dia veio o seu juízo, e aí só se viu a fumaça dela subir nos céus. Há alguns teólogos santos e sábios interpretam que este planeta Terra inteiro vai desaparecer da face da terra, porque Jesus Cristo disse: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, minhas palavras vão se cumprir. Esse céu que tu vê, este universo material vai ser destruído. São Pedro vai confirmar lá que este planeta Terra e este mundo vai ser destruído com fogo. Como vocês sabem que o mundo vai ser destruído, vai ser dissolvido, os elementos vão ser dissolvidos com fogo. Quão grande não deve ser o grau de santidade de vocês? E este fogo, geralmente se entende também a presença poderosa do Espírito Santo, que este mundo, esta humanidade tão pervertida não vai aguentar, porque Deus, o Espírito Santo, é o fogo puro, irmãos. É o fogo mais fogo do que o sol. É o fogo mais fogo que o sol, o Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo de Deus, para resgatar os seus eleitos, vai ser tudo consumido. Por isso que os anjos vão arrebatar, os anjos de Deus vão arrebatar os eleitos, e vão ficar neste mundo somente aqueles que querem.
Foi a caixa de som que descarregou, irmãos. Vai ficar no mundo somente aqueles que adoram esta bendita, maldita, entre aspas, deusa Gaia. E para finalizar aqui, olha só o que São Judas vai falar. Nem São Miguel Arcanjo, quando ele disputava com o diabo pelo corpo de Moisés, ele não se atreveu a dar uma sentença de condenação a Satanás. Nem São Miguel Arcanjo não fez isso. E estes homens aqui na terra, estes infiltrados de modo especial, que ele está se referindo, está fazendo essa comparação, para dizer que estes infiltrados estão sendo tão ousados ao ponto de perverter os ensinamentos de Jesus Cristo, ao ponto de ter coragem de perverter os ensinamentos de Jesus Cristo, de trocar os ensinamentos de Jesus Cristo por esses ensinamentos desses deuses pagãos, negar a palavra de Deus, usando a ciência para negar a palavra de Deus, e não usar a ciência, como eu expliquei para vocês aqui, para defender a palavra de Deus. Se o homem é capaz de modificar a natureza, por que os anjos não são capazes de modificar a natureza? Se a natureza veio, se Deus enviou a punição a Sodoma e Gomorra através de meteoros, que os homens não sabiam naquela época entender o que eram essas coisas, mas que eram pedras, por que você não usa a palavra de Deus, a ciência, para poder dizer e explicar que é esses meteoros que os cientistas dizem hoje, e é este meteoro que a ciência diz que existe, meteoros que estão a vir aí sobre a Terra, e só Deus sabe quando que vai realmente se chocar com a Terra. E Nossa Senhora faz revelações a respeito disso. Irmãos, que nós possamos, nesta pregação de hoje, irmãos, nesse momento de hoje, nos entregarmos verdadeiramente a este nosso Jesus Cristo, a este nosso Senhor Jesus Cristo. Para você, irmãos, para mim não ser enganado, não ser iludido, irmãos, está aqui a palavra de Deus. Se você tiver em algum momento confuso com a verdade dentro da tua igreja católica, peça a luz a Deus na palavra de Deus para Ele te mostrar, porque Deus vai te mostrar o caminho da verdade. A palavra de Deus, eu vou dizer bem aqui para você, ela é como um código. Essa palavra de Deus bem aqui é como um código, nem todo mundo sabe interpretar, não. Deus vai dar interpretação para o coração humilde, que quer a verdade no Espírito Santo. Muitos vão ler, muitos vão passar por ela, vão verificar, mas muitos não vão entender o que está escrito aqui. Para isso Deus vai colocando profetas verdadeiros no caminho, no nosso caminho, para também nos iluminar, nos mostrar o caminho verdadeiro da palavra de Deus. Peça essa luz, irmãos. E neste momento, diante desse momento de oração, vamos pedir muita oração. Vamos pedir a Deus, a este Espírito Santo poderoso, a este fogo do Espírito Santo, para que a gente possa combater, primeiramente, e conseguir enxergar aqueles infiltrados que estão dentro da nossa vida. Aqueles que estão querendo perverter e confundir a nossa mente, irmãos. Vamos pedir a São Miguel Arcanjo neste momento, irmãos, para que ele possa estar sobre o nosso meio, irmãos. Vamos clamar a presença do Espírito Santo. O pessoal que é da intercessão podem